Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 6 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Somente até aqui, oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pelos teus louvores entoados aqui essa noite. Senhor meu Deus, mas eu te peço que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Fica conosco, ó Senhor, essa noite, e que teu nome seja glorificado mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, eu confesso para vocês que foi no ano de 2022, né? A última eleição para presidente. Eu lembro do dia que teve a segunda votação, o segundo turno das eleições. Lembro bem do momento que saiu o resultado, né? Que a gente estava ali torcendo por um presidente. Eu lembro porque o Benjamin estava doente, eu tive que levar ele no médico. E lá no hospital, tinha a televisão na minha frente, e ali saiu o resultado das eleições. Eu lembro quando eu vi o resultado, irmãos, que o outro presidente, que a gente não queria, ganhou. Eu lembro que o sentimento que bateu foi de luto. Bateu um sentimento de tristeza na hora. Sabe, quando você se... Eu já estava triste porque eu estava no hospital, meu filho. Agora, mais aquela, parece que todo mundo ali alegre com outro presidente, fazendo passeata. E naquele momento eu pensei, meu Deus, o que vai ser do nosso futuro? E a gente começa a pensar várias coisas. O que não deu certo? Por que aconteceu isso? Como que vai ser daqui para frente? Começa a vir incerteza no coração, começa a vir o que vai mudar. E foi assim também, irmãos, que Isaías estava. Porque diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele foi um excelente rei. Uzias foi um rei que trouxe a prosperidade novamente para a nação de Israel. E Uzias era um homem temente a Deus, porém o que aconteceu? Uzias deixou o orgulho entrar no seu coração. Uzias deixou a soberba entrar no seu coração, a tal ponto de ele achar que ele podia tudo. Que na verdade não era a mão de Deus, era a mão dele. Que ele era muito inteligente, que ele poderia fazer tudo. Chegando a tal ponto de fazer aquilo que não era para ele fazer, que era somente para os sacerdotes, que era entrar no templo. Ele entrou ali por orgulho, por soberba, e ele foi ferido ali no templo. E diz que de um rei tão excelente, de um rei tão próspero, que vencia as batalhas, que era respeitado, ele se tornou um leproso. E o final da sua vida foi em uma casa separada, longe das outras pessoas, sem contato com as pessoas. E quem sabe as pessoas tinham uma esperança. Deus pode curar Uzias. Deus pode restaurar Uzias, assim como ele fez com outros. Deus pode. Mas não aconteceu, irmãos. Uzias faleceu. Quem sabe a nação de Israel, naquele momento de transição para outro rei, começou a pensar, e o que vai ser de nós? O que vai ser do nosso futuro? O que vai ser do futuro dos nossos filhos? Como que a nação, será que a nação vai ter a prosperidade que tinha com Uzias?
Ou será que ela vai entrar novamente em ruínas? Ali vem um desânimo, e até mesmo para Isaías, porque ele fazia parte. Ele era parte ali da família real também. Então, naquele momento, quem sabe Isaías estava desanimado. Quem sabe Isaías estava decepcionado, porque colocou a sua esperança em um rei, um homem passageiro. Mas diz que, por isso que ele é tão enfático em dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Porque naquele momento de transição, todos perguntavam o que vai ser do próximo rei, como vai ser o próximo reino. Mas ele, quando ele olhou para o templo, ele viu que o Senhor estava assentado em um alto e sublime trono. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Isaías? Isaías, o reino da terra é passageiro. As coisas da terra são passageiras. Não há coisa boa que dure a todo momento aqui na terra, e também não há mal que não passe, porque tudo é passageiro aqui nessa terra. Tudo é só uma passagem. Mas Deus estava mostrando para Isaías, Isaías, eu ainda estou assentado no meu trono. O meu trono ninguém me tira. Isaías, eu ainda tenho o controle da história dessa nação. Eu ainda tenho o controle da história da tua vida. Irmãos, quantas vezes nós colocamos alguém em uma posição elevada de consideração e essa pessoa nos decepciona? Quantas vezes não acontece isso com a gente? E a gente acha que porque a pessoa nos decepcionou, poxa, eu confiava tanto nessa pessoa, eu estimava tanto essa pessoa, mas ela decepcionou. Mas é isso que os homens fazem. Os homens, eles falham. Os homens, eles erram. Os homens, eles mudam, eles pecam. Mas Deus permanece fiel, Deus permanece imutável. Então coloque a tua esperança em Deus. Não coloque a tua esperança, o futuro da tua vida em um presidente de uma empresa, no teu chefe do teu trabalho, não. Coloque a tua esperança em Deus. Olhe para Ele, porque Ele ainda está sentado no alto e sublime trono, e Ele tem o controle da tua história. Ele tem o controle da tua vida. Ele sabe do teu futuro. Então para de confiar na força do teu braço. Para de esperar as coisas das pessoas. Lembro até hoje de um gerente que chegou para mim e falou: olha, Nil, estou preparando uma coisa boa para você. Espera aí. Olha, se eu não me engano, já vai fazer uns 8 anos que eu estou esperando essa coisa boa, irmão. Esse gerente já foi mandado embora da empresa, eu já saí dessa empresa, e até hoje eu estou esperando essa coisa boa que ele falou que estava preparando para mim. As pessoas, irmãos, elas prometem e depois elas se arrependem. As pessoas, elas prometem, muitas vezes elas até querem, mas não conseguem cumprir, não têm o poder de cumprir. Mas Deus não, irmãos, tudo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Independente do tempo que você esteja passando, independente da tua situação, independente de quanto tempo você está esperando, o Senhor é fiel para cumprir toda e qualquer promessa que Ele te fez. Porque nosso Deus é imutável. Nosso Deus, Ele não muda. Abraão, irmãos, olha Abraão, ele esperou quanto tempo? 25 anos. Um senhor que recebeu uma promessa com 75 anos, que um dia ele seria pai, imagina, já estava avançado de idade. Passou-se 5, 10, 15, 20, 25 anos, quando ele achava, eu estava dizendo: ó Deus, pode ser o meu empregado, pode abençoar o meu empregado e ele vai dar continuidade. O Senhor disse: não, a minha promessa ainda está de pé. Eu ainda vou cumprir a minha promessa. E quando ele visitou Abraão e diz: olha,
Ano que vem você vai ter um filho. Sara, com 90 anos, já é uma senhora de idade, ela riu. Ela riu. Ela falou, que piada é essa? Eu com 90 anos vou ter um filho. Mas, quando menos eles esperaram, Deus cumpriu a promessa e nasceu Isaque, que significa risos. Veio, se cumpriu a promessa que Deus fez. Então não importa o tempo que você está esperando, o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Não coloque a tua confiança em pessoas. Você vai se frustrar. Não ache que as pessoas são super-heróis, são super-homens, né? A gente gosta de uma história de super-herói, né? Que nasceu ali, a pessoa começa fraco e fica forte, vira o defensor da justiça. As pessoas gostam de uma história de super-herói. Por quê? Porque isso nos atrai. A gente quer alguém para se apoiar. A gente quer uma inspiração. A gente quer ter alguém para se espelhar. Eu digo para você, o único super-herói é Jesus Cristo, irmãos. O único que carregou o pecado da humanidade inteira sobre o seu corpo, o nome dele é Jesus. Que pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Ele é o único super-herói que salvou todo mundo que nele crê, não perecerá. Todo aquele que acreditar, todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Ele é o único super-herói. Então, se você quer se espelhar em alguém, se espelhe em Cristo. Olhe para Jesus. Aqueles heróis da Marvel lá, irmãos, pode fazer nada por você. Tem crianças, né, que... Já ouvi história de crianças que acham que é o Homem-Aranha, pula aí de árvore e quebra os braços. E o super-herói não pode fazer nada por ele, porque é apenas uma história de ficção. Mas o nosso Jesus, ele é a verdade. O nosso Jesus é verdadeiro, ele é o nosso verdadeiro super-herói. Que nós devemos desejar estar perto dele, devemos desejar estar ao lado dele. Mas ao contrário do que o mundo prega aí, porque todo super-herói, não sei porquê, né, irmãos? Aquela cueca estranha, né? É uma cueca estranha, com uma capa. Não sei porque todo super-herói tem isso. Mas é sempre algo muito chamativo, muito vermelho, amarelo, dourado, né? Mas Jesus Cristo, não, irmãos. Nosso Jesus Cristo, nosso super-herói é diferente. Isaías diz que ele não havia formosura nele para que o desejássemos. E ele foi ferido e moído por causa das nossas transgressões, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas feridas ele nos trouxe a cura. Pela sua dor ele nos trouxe a salvação. Ele é o nosso super-herói. Ele é o nosso rei, o nosso Senhor. É por isso que Isaías, quando ele olha para Deus assentado num alto e sublime trono, irmãos, ali caem as escamas de Isaías. Por quê? Porque Isaías estava esperando um reino terreno. Ele estava com grande esperança no reino terreno. Mas quando findou as esperanças no reino terreno, ele viu a glória de Deus. Era essa mensagem que Deus ele colocou no meu coração para trazer essa noite. Precisa-se primeiro morrer Uzias, para depois você ver a glória de Deus. Porque esse Uzias está atrapalhando de você ver a glória de Deus. Deus quer manifestar a glória dele, porém a tua esperança em Uzias está te atrapalhando. Você está colocando o teu alvo em uma pessoa, não em Deus. Irmãos, eu lembro até hoje, quando eu aceitei a Cristo, eu lembro que minha mãe trouxe um DVD de pregação, que, nossa, era um pregador que eu gostava muito. Eu assistia todas as pregações dele. No YouTube lá, assistia todas, até as repetidas. Ficava repetindo as pregações, sempre gostei muito de ouvir pregações.
E um dia eu lembro que eu estava ouvindo a pregação desse pastor, depois eu fui orar e eu fui dormir. Quando eu estava querendo dormir, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: você é um idólatra. Eu falei: Senhor, mas por que eu sou um idólatra? Estou na tua casa, eu não adoro imagem, não me prostro diante de ninguém, como que eu sou idólatra? Ele falou: você ama mais esse pregador do que a Deus. Irmãos, aquilo doeu, porque eu não imaginava isso. E eu comecei a rever realmente. Eu queria me parecer com ele. Eu queria chegar, não só me parecer com ele, mas chegar na posição que ele um dia chegou. Um dia chegar lá. E eu comecei a reavaliar meu coração, irmãos. E eu orei pedindo perdão a Deus. Falei: Senhor, me perdoa. Porque essa é a verdade de todo idólatra. Ele quer estar perto do seu Deus, do seu ídolo. E a Bíblia diz que todos aqueles que idolatram imagens vão se parecer com elas. Imagens não têm vida. Imagens têm boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem mãos, mas não pode agir. Eles são meramente feitos, são construções humanas. Construção do coração humano. E assim, todo aquele que coloca algo acima de Deus, que ama qualquer coisa acima de Deus, é um idólatra. E o sistema que nós vivemos aí é de idolatria. É só você ver a televisão, eles perguntam: qual é o seu ídolo? Não tenho ídolo. Eu sirvo a Cristo. Eu adoro a Cristo, eu não tenho ídolo, eu sirvo a Cristo. Eu lembro, irmãos, que eu me arrependi, pedi perdão a Deus, porque eu não sabia que havia idolatria até no meio cristão, mas tem muito. Eu lembro que no mesmo final de semana veio um pregador pregar aqui nessa igreja, e ele falou sobre derrubar altares idólatras. E eu, irmãos, depois daquele tempo eu me arrependi, comecei a buscar mais a palavra de Deus. Eu quero me parecer com Cristo, não com uma outra pessoa. Irmãos, e graças a Deus eu fiz isso. Porque esse pregador depois se separou da esposa, casou com uma prostituta, e depois ele veio na internet falar que nem acreditava mais no sacrifício de Jesus. Falei: misericórdia, olha o caminho que eu estava trilhando. Olha o caminho que eu estava trilhando. Graças a Deus, Deus me livrou deste caminho. Porque aquele que é idólatra, ele está cego, ele não vê. Apenas acredita naquilo que falam do seu ídolo, o que o seu ídolo fala. E Deus, irmãos, Ele quer nos libertar da idolatria. Porque a idolatria é uma obra da carne. É o desejo da carne idolatrar. Faz parte da natureza caída a idolatria. Não pense que no meio cristão não tem idolatria, tem sim. Irmãos, era uma guerra de Deus com o povo, porque toda vez que Deus abençoava o povo dele, o povo se tornava próspero. Logo eles construíam altares para Baal, altares para outros deuses, poste-ídolos. E quando Deus ele queria salvar o povo, o que ele fazia? Quando as pessoas começavam a clamar ao Senhor, ele levantava um juiz e dizia: destrua os altares idólatras, que aí eu vou agir por vocês. Destrua os altares idólatras. Então o Senhor quer agir na minha e na tua vida, mas muitas vezes tem um altar de ídolo dentro do nosso coração, e o Senhor quer que você remova este altar, porque Ele quer operar na tua vida, Ele quer fazer coisas grandiosas, Ele quer manifestar a glória dEle. Porém, esse Urias está sentado ainda nesse altar. Por isso que é primeiro necessário matar, morrer, fazer morrer Urias, os ídolos dentro do nosso coração, tudo aquilo que não é adoração para Deus. Por que a Bíblia ela diz que não pode servir a dois senhores? A Bíblia considera o dinheiro como mamon, o amor ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. É porque as pessoas amam mais ao dinheiro do que a Deus. Geralmente, pessoas, não sei porquê, as pessoas que
que ficam muito ricas, diz depois, eu não acredito mais em Deus. Por quê? Não é porque o dinheiro não é ruim, não, é o coração, é o amor ao dinheiro que é a raiz dos males. Porque o dinheiro dá a falsa sensação de que você é independente de tudo. Você não precisa de nada. A pessoa acha que pode tudo, mas ela compra o ar que respira, ela compra a água que bebe, ela compra a vida, o fôlego de vida. Não, isso tudo é Deus quem dá. Então, por isso que a Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores, ou você há de agradar um e desprezará o outro. Não estou dizendo que ter dinheiro é pecado, é ruim, não, de forma alguma. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar ao dinheiro é pecado. Colocar qualquer coisa acima de Deus é pecado, é idolatria. E o Senhor, Ele diz essa noite: mate Urias, deixe Urias morrer, crucifica a carne, para que as obras de Deus se manifestem na tua vida, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Por isso que Isaías diz, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Que impedia Uzias de ver a glória de Deus era a esperança em Uzias. E o Senhor diz, derrube altares idólatras essa noite, que você verá a glória de Deus. Você verá a manifestação do poder de Deus na tua vida. É obra da carne. Nós temos que lutar, nós temos que crucificar a nossa carne. Como Paulo diz, eu crucifico a minha carne. E a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Crucificar o seu ego, crucificar o seu orgulho é fácil? É nada. Irmãos, a crucificação era uma morte demorada. Era uma morte penosa. A pessoa não morria, crucificava ela morria imediatamente, não. Passava-se dias, a pessoa pendurada naquele madeiro até morrer. É a mesma coisa a tua carne. Você crucificar a tua carne é algo fácil? Não é. Teu orgulho, teu ego vai gritar. Mas quando você crucifica a carne, você faz a vontade de Deus, irmãos. Você vê a glória de Deus, você vê o perdão de Deus, você vê Deus agindo por você, você vê Deus te transformando a imagem e semelhança do Filho de Deus. Então vale a pena você crucificar a tua carne. Deixe Urias morrer para que você veja a glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória. E ele prossegue dizendo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Claro, séquito aqui ele fala de vestes, de manta, mas séquito também é mencionado, séquito, quando é referente a um rei, se refere à comitiva do rei. É a comitiva do rei, séquito. É a comitiva do rei. E ele diz, e o seu séquito enchia todo o templo. Por que o seu séquito enchia todo o templo? Porque o Senhor estava assentado num alto e sublime trono. Porém, a sua comitiva, os seus anjos, o seu batalhão de guerra estava enchendo todo o templo na terra. A glória de Deus estava dentro do templo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é por mais que você não esteja vendo, tem anjos do Senhor enchendo este lugar. A presença de Deus está neste lugar. É por isso que aqui é um lugar diferente, porque Jesus diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A presença do Senhor está no nosso meio. O séquito do Senhor está enchendo todo este templo. São os anjos do Senhor que pelejam por mim e por você. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, o Senhor
Os seus anjos estão lutando por mim e por você. Os céus estão abertos sobre este lugar. E há anjos subindo e descendo. Subindo com a tua oração e descendo com a resposta que você precisa. Subindo com a oração e descendo com a provisão que você precisa. Essa é a glória do Senhor que enche o templo. Você não está sozinho. Se você contemplou a glória de Deus, se você serve ao Deus único e verdadeiro, ao Deus que faz, ao Deus que opera, irmão, você não tem que temer. Você não tem que temer, porque a glória do Senhor está neste lugar. A presença de Deus está aqui essa noite. Olhando a história de Eliseu, irmãos. Eliseu era um profeta de Israel. E ali ele tinha o seu moço, morava num lugar afastado. E o rei da Síria, ele enviou os seus soldados para prender Eliseu, por quê? Porque tudo que ele decidia fazer, aonde ele decidia mandar a sua tropa para guerrear contra Israel, o Senhor revelava para Eliseu, Eliseu falava para o rei, fala para os teus soldados não ir ali não. E quando ele ia armar a emboscada, todo mundo já sabia, falou, mas tem alguém aqui que está vazando informação, né? Tem alguém que está vazando informação, como pode eles falarem, rei, não é daqui não. É o próprio Deus de lá que fala com o profeta Eliseu. É ele que revela todas as coisas, até o que a gente diz no secreto, Deus revela para aquele homem. Ele fala, é esse homem que a gente vai pegar e trazer para cá. E ali ele manda toda uma tropa, irmãos. A tropa vai de madrugada, cerca a casa de Eliseu. E ali diz que de manhã bem cedo, o moço, o ajudante de Eliseu, quem sabe vai lá fora, vai fazer um café, né? Fazer o café da manhã. Quando ele abre a porta, irmãos, ele se depara com um exército da sua casa. Ele se depara com um exército todo armado para prender um homem só. Irmãos, na hora bate o desespero no coração daquele moço e ele volta correndo para dentro de casa e fala para Eliseu, Eliseu, tem um exército lá fora, e agora o que nós vamos fazer, Eliseu? Aquele homem todo desesperado. Irmãos, eu só imagino o profeta dando uma risadinha assim, falando, Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja que maior é os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. E naquele momento ele fala para o moço olhar lá de novo, irmãos, e quando aquele moço abre a porta e ele vê que tem os soldados aqui, no plano terreno, mas em cima havia carruagem e cavaleiros de fogo. O exército do Senhor estava acampado sobre a casa de Eliseu. Por isso que Eliseu não temeu, porque ele sabia que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que servem ao Senhor dos exércitos. Você não tem o que temer se você serve ao Deus verdadeiro. O seu coração não vai temer diante da adversidade, porque Deus está do teu lado, porque o Senhor é aquele que peleja por você, porque Ele é que manifesta a glória dEle nessa terra. Não há o que temer se você serve ao único Deus verdadeiro aqui na terra. Por isso que Eliseu nem temia, ele só orava. Ele só orava e as coisas aconteciam. Irmão, se a gente tivesse essa fé de Eliseu, irmãos. Se nós contemplássemos a glória de Deus, irmãos. Se nós soubéssemos aquilo que o Senhor tem trabalhado por mim e por você, você não ficaria com essa preocupação. Você já teria mandado essa preocupação embora, já estaria agradecendo por aquilo que Ele está fazendo e pelo aquilo que Ele vai fazer na tua vida.
Por isso é que nós precisamos compreender, por isso que nós precisamos contemplar mais a glória de Deus. Nós precisamos de encontro com o Senhor, de experiências sobrenaturais com o Senhor. É isso que nós precisamos. Ali no momento que Jesus estava no Gólgota, que chega Judas ali, dá um beijo em Jesus, e imediatamente, aquele alvoroço, os soldados ali para prender a Cristo. Naquele momento, Pedro, querendo demonstrar que ele era o bravão, né, irmãos? Ele pega a espada e mira na cabeça de Malco, porém ele acerta a orelha. Ele acerta a orelha. E Jesus fala: guarda essa espada, Pedro. Só pega a orelha, cola a orelha daquele rapaz de volta, ó, está no seu lugar. Falou: Pedro, você acha que eu preciso de você com a espada, Pedro? Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai 12 legiões de anjos, e elas estariam aqui imediatamente, Pedro. Não preciso de você com a espada, não. Preciso que você pregue. Não que você use essa espada. Porque se você usar essa espada, você vai morrer com essa espada. Irmãos, e eu comecei até a viajar naquele momento. 12 legiões de anjos. Naquela época, uma legião de soldados era considerado em torno de 5.000 soldados. Uma legião de soldados. 12 legiões de anjos seriam 60.000 anjos. Imagina, Deus falar assim, ó, pai, manda as legiões de anjos, 60.000 anjos, para defender Jesus. 60.000 contra aquele povo. E se nós formos na história de Isaías, a qual o rei Ezequias, ali ele vê cercado pelo rei de Senaqueribe, e ele ora ao Senhor, e o Senhor diz: olha, Ezequias, pode dormir, pode descansar, que eu vou lutar por você, Ezequias. Fica em paz. E quando o rei vai dormir, ele acorda no outro dia, 185.000 homens mortos, com apenas um anjo. O anjo do Senhor desceu no acampamento e feriu 185.000 homens. Agora aqui, fazendo os cálculos, irmãos, se Jesus falou que pediria 12 legiões de anjos, 60.000 anjos, e 60.000 anjos falassem, ó, não vamos fazer muito não, 185.000 para cada, tá? 185.000 para cada só, tá bom? Irmãos, 60.000 anjos seriam capazes de aniquilar 11 bilhões de soldados. E sabe quanta população hoje tem na Terra? 7,9 bilhões. Irmãos, Jesus estava dizendo: Pedro, se eu quiser, eu destruo toda essa terra. Pedro, se eu quiser, eu coloco por terra todos esses exércitos. Isso é nada para mim, Pedro. Não preciso disso. Isso que eu imagino, irmãos, esse poder de Deus está disponível para mim e para você. Quem é Golias diante de Deus? Quem é Senaqueribe? Quem é qualquer inimigo que pode te afrontar diante de Deus, irmãos? Um estalar de Deus, ele coloca tudo por terra. As nações, para ele, são como gotas num balde, dentro de um balde, são nada para o meu e o seu Deus. Por isso que ele está assentado num alto e sublime trono. Irmãos, e por isso que ele é imutável, porque todas as coisas foram feitas por ele, e para ele tudo foi feito. Ele é a pedra de esquina, ele é quem sustenta o universo com seu poder, ele fundou todas as coisas a partir dele. Ele é a coluna que sustenta a vida, o universo,
as galáxias. Ele é o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele não sai do seu lugar, Ele continua sentado num alto e sublime trono, e todas as coisas giram em volta do nosso Deus. Por isso que Ele é chamado de Sol da Justiça. Todos os planetas não giram em torno do Sol? Todas as coisas giram em torno do nosso Deus, do teu Deus. Então comece a olhar para o Senhor essa noite. Não olhe para a fraqueza humana, não coloque a tua esperança em pessoas, coloque a tua esperança em Deus. Comece a ver a glória de Deus, ao invés de você ficar cabisbaixo, triste, olhando para baixo por frustrações que você teve com pessoas. Comece a olhar para cima e veja que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Olhe, contemple a glória de Deus e tudo aquilo que Ele pode fazer por mim e por você, porque a glória dEle enche toda a terra. A presença de Deus está aqui essa noite e Ele sabe exatamente de tudo aquilo que você precisa. Ele sabe exatamente do que você vai precisar para o teu futuro. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então olhe para o nosso Deus, contemple a glória dEle, busque a Ele de todo o teu coração. Foi nesse momento que Isaías ele teve um encontro com Deus. E ele começou a ouvir a voz do Senhor. Que maravilha, irmãos. Que maravilha é ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu digo para você, crente, ele é meio doido mesmo. Porque se você falar com qualquer um que está lá numa clínica psiquiátrica, ele vai falar que ouve vozes, né? Vai falar que vê vozes, que ouve vozes, que vê coisa. Irmãos, e crente, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve o Espírito Santo. Ele sente a presença de Deus. E Deus manifesta a sua glória. Por isso é que as pessoas não entendem o que nós passamos aqui. É por isso que as pessoas lá fora não entendem o porquê nós viemos aqui toda noite. É porque nós viemos buscar a glória de Deus. Nós viemos ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Então ouça a voz do Senhor. Ele quer voltar a falar contigo novamente. Ele quer voltar a falar ao teu coração. Ele quer te revelar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vamos ficar de pé neste momento? Deixe morrer os dias. Faça morrer os dias essa noite, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Você sabe o que você precisa retirar do teu coração. Deus já falou com você. Quantas vezes você tem teimado, mas o Senhor fala, eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho coisas melhores para você. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Destrua esse altar e você vai ver a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós viemos aqui, ó Senhor. Senhor, meu Deus, clamar a Ti, ó Senhor, remove, ó Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, todo altar idólatra, Senhor, tudo aquilo, ó Senhor, que nos lança para fora da Tua presença. Senhor, porque queremos contemplar a Tua glória, queremos ver a Tua majestade. Nós te pedimos, ó Senhor, essa noite, nós clamamos a Ti, ó Senhor, pelo Teu poder, por Tua graça e por Tua misericórdia, manifesta a Tua presença. Fala conosco, ó Senhor, nos dê força para vencer, ó Senhor, as tentações, vencer o maligno, para colocar por terra todo altar idólatra. Senhor, meu Deus eterno, que a nossa esperança esteja edificada no Senhor, que a nossa esperança, a nossa fé esteja, Senhor, alicerçada em Ti,
na tua palavra, nas tuas promessas, não na força do nosso braço, Senhor meu Deus eterno, não na nossa capacidade humana, mas no teu poder. É pelo teu poder que vamos vencer, é pelo teu poder, ó Senhor meu Deus eterno, é o que nós clamamos, é o que nós te pedimos essa noite. Visita o teu povo, visita a tua igreja, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória. Senhor meu Deus eterno, que nós possamos viver o sobrenatural, nós possamos viver, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem nos prometido, ó Senhor, é o que nós clamamos, é o que nós te pedimos essa noite, é o que desde já te louvamos e te engrandecemos, ó Senhor. Manifesta a tua glória no nosso meio, e que escamas caiam, e que nós possamos contemplar a bondade, a grandeza, a glória do nosso Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós te engrandecemos, é o que nós te glorificamos para todo sempre, Senhor Jesus. Amém.